Olá, amante de esportes! Estamos aqui mais uma vez para falar de palpites do Brasileirão 2023, que está indo para a sua terceira rodada. Mas antes de começar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixe aquele like e compartilha com todos os seus amigos e pessoas que gostam do futebol brasileiro, para que o YouTube entenda que este é um vídeo relevante para aqueles que gostam de futebol brasileiro. Sem mais delongas, vamos palpitar. O primeiro jogo da rodada que eu vou palpitar é um jogaço, Fortaleza e Fluminense. O Fortaleza que tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro, é um dos líderes, contra o Fluminense, que é o líder de fato do campeonato, tem 6 pontos, venceu a primeira partida por 3-0 do América Mineiro fora de casa e venceu a segunda partida do Atlético Paranaense por 2-0. Fez 5 gols, não levou nenhum. Já vem um bom tempo o Fluminense sem perder, não perde desde da final do Campeonato Carioca, o primeiro jogo, onde o Fluminense perdeu para o Flamengo. E agora vai enfrentar o Fortaleza, que é uma equipe muito difícil de se bater. O Fortaleza que vem num dos melhores momentos da sua história, o Fortaleza que se classificou na Copa do Brasil, batendo mais uma vez o Águia de Marabá, venceu o Coritiba fora de casa no Campeonato Brasileiro, com autoridade, vencendo por 3-0, e venceu o São Lourenço na Argentina, na Copa Sul-Americana, por 2-0. Então Fortaleza vem muito empolgado para esta partida. Em relação aos times, o Fluminense, mais uma vez, não deve ter o Marcelo, que não viajou nem para Belém, que foi a última partida do Fluminense, quando eles venceram o Paysandu por 3-0 no campeonato, na Copa do Brasil, se classificando. E o Fortaleza poupou também, o Fluminense, deixa eu voltar a falar do Fluminense, o Fluminense não poupou seus jogadores, já o Fortaleza poupou os jogadores com Águia de Marabá. Acredito até que dava para o Fluminense poupar pelo resultado do primeiro jogo contra o Paysandu, assim como o Fortaleza. Mas enfim, o Fluminense foi direto de Belém para Fortaleza e já está em Fortaleza já há algum tempo. Acredito que este jogo vai ser um grande jogo e, ao meu ver, vai ser um placar de jogão. Fortaleza 2, Fluminense também 2. A próxima partida do sábado é o confronto entre Coritiba e São Paulo. A equipe do São Paulo, que está com o novo treinador, Dorival Júnior, que conseguiu se classificar na Copa do Brasil após, quando ainda estava o Rogério Ceni, o São Paulo empatou com o Ituano 0-0 no primeiro jogo, mas conseguiu vencer o jogo de volta por 1-0 e também se classificou na Copa do Brasil. Então, São Paulo nos 2 jogos com o Dorival aí, fez gol nas 2 partidas e não levou gol até o presente momento. Já a equipe do Coritiba, com um novo treinador, o Antônio Carlos Zago, o ex-zagueiro, ele estreou num banco contra o Sport na partida da Copa do Brasil, no meio de semana, que acabou levando 2-0, e já estava presente no primeiro jogo contra o Fortaleza, mas não no banco, quando levou de 3-0 do Fortaleza. Acredito que este jogo, Coritiba, pelo que eu ouvi falar do Antônio Carlos Zago, que ele gosta de jogar com o time entre linhas, gosta de jogar para cima das equipes e joga com 3 zagueiros, eu acho que ele vai ajustar um pouco essa equipe. O São Paulo ainda tendo alguns ajustes a se fazer, o Rafinha parece que não vai jogar essa partida pela equipe do São Paulo. O jogador Luan pode estar de volta essa partida. Eu acho que pelo Coritiba ali está tentando acertar já com seu novo treinador, e o São Paulo já meio que certo com esse novo treinador, apesar de que o Coritiba sempre leva gols, muitos gols. Desta vez, acho que com esse novo esquema e com o São Paulo, com o novo treinador ali também se ajustando ainda, esse jogo, ao meu ver, vai ser Coritiba 1, São Paulo também 1. A próxima partida do sábado é um jogo que foi, para mim, um dos que eu tive mais dificuldade de dar meu palpite. Santos e América Mineiro. Por que essa dificuldade? Porque o América fez boas partidas, pelo menos no primeiro tempo contra o Fluminense, e no jogo contra o São Paulo, e levou de 3-0 nas 2 partidas. Já o Santos não vem agradando seu futebol.
e não vem perdendo, né? Empatou com o Audax Italiano, por exemplo, na Copa Sul-Americana e empatou com o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e venceu o Botafogo de Ribeirão Preto na Copa do Brasil. É um time que 3 jogos não toma gol e também tem dificuldade de fazer. Mas eu acho que o Santos precisa mudar esse panorama assim contra o América Mineiro. Mas eu acredito que o Santos tem vantagem porque o Santos vai jogar dentro de casa, tem a volta do Soteldo, o América tem a volta do Benítez também. Vai ser um jogo disputado, ao meu ver, mas pela vantagem do Santos estar tá jogando dentro de casa, lembrando, antes de falar o resultado desse jogo, que o Santos, ele nos últimos 6 jogos só ganhou o jogo do ano passado do América Mineiro. Mas mesmo assim, eu acredito que o Santos vence essa partida mais uma vez, vence o América Mineiro por 2-1. Eu tinha algumas coisas para falar sobre o Fortaleza e o Fluminense, por exemplo, o Fortaleza tem um bom tempo que não vence o Fluminense jogando dentro de sua casa, assim como o Coritiba também tem um tempo que não vence o São Paulo jogando dentro da sua casa também. Mas vamos para a próxima partida, que é um jogaço e um jogo que uma equipe também não vence a outra tem alguns jogos, que é Palmeiras e Corinthians. O Corinthians que todo mundo sabe aí da turbulência com a questão do Cuca. O Cuca pediu para sair da equipe do Corinthians mesmo após a classificação contra o Remo, porque ele já tinha decidido na terça-feira que iria sair na Copa do Brasil. No caso, o Corinthians conseguiu reverter o resultado contra o Remo, vencendo por 2-0 e batendo nos pênaltis a equipe do Remo. E na estreia do Cuca, né, no Campeonato Brasileiro, perdeu na última rodada por Goiás por 3-1, perdeu na Libertadores, quando ainda era o Fernando Lázaro, para o Argentino Júnior 1-0. Então o Corinthians ainda meio que ainda sem treinador novamente, tentando melhorar, sem o Renato Augusto, vai enfrentar o Palmeiras, que o Palmeiras a gente tem que alertar que o Palmeiras vem sempre tomando gols nas últimas partidas. Então é um ponto a melhorar na equipe do Palmeiras. O Palmeiras que tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro, empatou na última rodada contra o Vasco, se classificou na Copa do Brasil contra o Tombense e se recuperou na Libertadores. Então, apesar de estar tomando gols, o Palmeiras está conseguindo os seus resultados. O Palmeiras é uma equipe difícil de perder. Perdeu 2 seguidas aí há pouco tempo para o Água Santa no primeira final do Paulista e para o Bolívia na Copa Libertadores. Mas eu acho o Palmeiras favorito para essa partida, porque é a melhor equipe, pelo Corinthians está passando por essa incerteza ainda do seu futebol, que ainda está sem o Renato Augusto, e não ganha um tempo do Palmeiras, né? O Corinthians não ganha do Palmeiras, se eu não me engano, a última vitória foi em 2020, 2021, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, quando o Roger Guedes fez 2 gols contra o Palmeiras jogando em seu estádio. Então, o Palmeiras, ao meu ver, vai vencer essa partida pelo placar de 2-0. Volta a ficar um jogo sem tomar gol. A equipe do Palmeiras, para mim, vence essa partida por 2-0. A próxima partida da rodada é Bragantino e Cruzeiro. Bragantino e Cruzeiro, que há pouco tempo fez um amistoso aí não oficial, com a vitória do Cruzeiro por 3-2. Mas este jogo em partidas oficiais não tem desde 90, 91, quando o Bragantino ainda não tinha o Red Bull na frente, né? Hoje chama de Red Bull Bragantino. O Bragantino que melhorou depois da eliminação do Paulista e da Copa do Brasil, começou o Campeonato Brasileiro estreando, vencendo o Bahia, empatou com o Cuiabá fora de casa, vem com 2 vitórias na Sul-Americana. Então o Bragantino é uma equipe que é difícil de se bater depois dos insucessos que teve no primeiro trimestre. Já a equipe do Cruzeiro vem se reabilitando. O Cruzeiro que venceu a equipe do Náutico na Copa do Brasil, na última partida, conseguiu reverter o primeiro placar do primeiro jogo, que tomou 1-0 lá na casa do Náutico, e o Cruzeiro acabou passando de fase, assim como o Cruzeiro estreou no Campeonato Brasileiro em sua casa, tá? Vencendo o Grêmio por 1-0 e já tinha perdido fora de casa para o Corinthians. Acredito que o Bragantino é uma equipe difícil de se jogar lá dentro. O Cruzeiro tem um desfalque na zaga do seu zagueiro, não lembrei o nome dele agora, mas
tem um zagueiro titular que está fora no Cruzeiro. O Cruzeiro fora de casa ainda não inspira confiança, mas tá com um gás novo depois de ganhar no Brasileiro e se classificar na Copa do Brasil. Eu acredito que vai ser um jogo bastante interessante e vai ser esse placar aqui, placar de jogão. Bragantino 2, Cruzeiro 2. Esta próxima partida que eu vou palpitar é uma partida também que eu tive muitas dificuldades de opinar qual seria o meu placar. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, lembrando que esses dois se enfrentaram há pouco tempo na Copa Libertadores da América, onde o Atlético Paranaense venceu por 2-1. Meio que se criou uma rivalidade aí, né, neste jogo, que o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro reclamou muito da arbitragem no jogo. Era árbitro da Conmebol, né? Agora é árbitro brasileiro, mas o Atlético Mineiro não vem bem na temporada depois do título mineiro, principalmente. O Atlético Mineiro, não só depois do título mineiro, porque a estreia da Libertadores foi antes do primeiro jogo do Campeonato Mineiro. Se eu não me engano, foi o jogo da Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro perdeu para o Libertad dentro de casa. O Cudê falou umas besteiras. E de lá em diante, o Atlético Mineiro só ganhou a primeira partida da Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas. Vem colecionando os empates e derrotas aí. Eu li que o Cudê vai poupar alguns jogadores da equipe, porque não tá dando para ficar mantendo a mesma equipe. O time está jogando quarta, domingo. O Atlético Paranaense, que poupou contra o Fluminense na última rodada do Brasileiro, onde perdeu, e jogou com a sua equipe titular na partida de volta da Copa do Brasil contra o CRB, que acabou revertendo o placar do primeiro jogo, tinha perdido por 1-0, venceu por 2-1, se classificou só nos pênaltis. Deve jogar com sua equipe considerada titular, ao meu ver, mesmo tendo um jogo da Libertadores no meio de semana. Este jogo, para mim, eu fiquei na dúvida. Para mim, acredito que o Atlético Mineiro não perde novamente em casa, porque perdeu para o Vasco na primeira rodada do campeonato. Eu fiquei na dúvida se o Atlético Mineiro ganha esse jogo ou se é empate. No final, eu optei que vai ser empate essa partida. Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense também 1. A próxima partida que eu vou palpitar já é um jogo que vai ser no domingo. É um clássico carioca, Flamengo e Botafogo. O Botafogo que não perde alguns jogos, se eu não me engano, é 9 jogos sem perder. Teve uma vitória contra o Ipiranga na Copa do Brasil, vencendo pelo placar de 2-0, sendo que o primeiro jogo também já tinha vencido por 2-0. Eles não jogaram com a equipe titular, assim como o Flamengo teve que jogar com a equipe titular contra o Maringá na Copa do Brasil, vencendo por 8-2. O Flamengo que havia perdido na estreia do Sampaoli no Campeonato Brasileiro contra o Inter por 2-1. Contra o Coritiba ele já estava no Rio, mas não estava ali à beira do gramado. E o Botafogo, me chama muita atenção nos confrontos diretos que o Botafogo não ganha o Flamengo desde 2018. Vem sempre aí tendo insucessos com o Flamengo, desde que o Flamengo veio com esse time aí de 2019, que foi aquele timaço do Flamengo, o Botafogo não vence o Flamengo. E o Botafogo, eu fiquei impressionado que o Botafogo pegou o Flamengo ainda com o Flamengo, com um time meio sub-20 e meio. Acho que o Marinho joga naquele time do Campeonato Carioca antes de estrear os principais, o Gabigol, o Pedro. O Flamengo ainda conseguiu vencer o Botafogo sem o Vitor Pereira no banco ainda. Isso eu acho impressionante. Quer dizer, o Botafogo não ganhou nem do pior Flamengo esse ano. O Botafogo ainda não estava nessa nova fase, mas eu acredito que o Flamengo já com o Sampaoli, já com um novo futebol do que quando era contra o Vitor Pereira, o Botafogo ainda não vai conseguir sucesso nessa partida. E ao meu ver, o Flamengo mais uma vez vence o Botafogo, desta vez pelo placar de 2-1. A outra partida é a partida entre Internacional e Goiás. O Internacional que deixou a sua torcida muito temerosa no jogo da Copa do Brasil na quinta-feira, quando perdeu para o CSA por 2-1 e conseguiu se classificar só nos pênaltis. O CSA que está na Série C do Campeonato Brasileiro. O Inter que havia vencido o Flamengo por 2-1 no jogo
passado do Campeonato Brasileiro e empatado com Fortaleza fora de casa, ou seja, vem no Campeonato Brasileiro resultados interessantes, né? Porque empatou com Fortaleza, jogando lá em Fortaleza não é um jogo fácil, e ganhou do Flamengo, né? O Flamengo ainda se remontando, dando um novo padrão tático de jogo, porque o São Paulo está chegando agora, mas o Flamengo pressionou muito o Internacional e no final o Internacional conseguiu fazer o gol no finalzinho do jogo e acabou vencendo. Mas o Inter, ao meu ver, não vem me agradando muito o futebol do Inter. Já o Goiás vem com uma vitória surpreendente contra o Corinthians, venceu por 3-1 de virada na última partida do Brasileiro. Não trouxe treinador ainda está com o treinador auxiliar Emerson Ávila, que a depender pode ser até mantido no cargo na equipe, né? Inter e Goiás, se eu não me engano, essa partida também, pelo que eu vi nos confrontos, tem muito tempo que não acontece um empate. E eu acho que o Inter não está me passando muita confiança. O Goiás ganhou o último jogo, teve a semana toda para treinar. Acho que o Goiás vai dar um trabalhozinho para o Inter e esse jogo vai ser ex-placar, vai ser empate. Inter 1, Goiás 1. A outra partida é de um outro gaúcho, o Grêmio, que também contra o Cuiabá, o jogo é lá em Cuiabá. O Grêmio que também deixou a torcida um pouco ansiosa na quinta-feira, na partida de volta contra a ABC na Copa do Brasil. Venceu a primeira partida por 2-0 e por isso conseguiu poupar alguns jogadores no jogo de volta. Mas nessa de poupar, o ABC também poupou, tá? Para esta partida. Nessa de poupar, o Grêmio ficou com um placar em desvantagem por muito tempo, estava 1-0 ABC, quase chegou em alguns momentos a tomar o segundo gol e acabou empatando no finalzinho do jogo com o Everton Galdino, deixando a torcida respirar um pouco. Então, o Grêmio está com algumas polêmicas aí com o goleiro Adriel, que andou falando besteira, andou fazendo algumas coisas fora de campo que não vem agradando ao treinador Renato Gaúcho e à diretoria do Grêmio. Eu acho que o Grêmio está aí com esses percalços aí extra-campo e não jogou uma boa partida, mesmo poupando o último jogo contra a BC, perdeu para o Cruzeiro na última partida do Brasileiro. O Cuiabá, que empatou com o Bragantino na última partida, perdeu para o Palmeiras placar apertado na primeira rodada do Brasileiro. Eu acho que o Cuiabá vai dar um trabalho para o Grêmio, por tudo que o Grêmio está passando também. E o Cuiabá, ao meu ver, vence sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, bate o Grêmio pelo placar de 1-0. Né? Em condições normais, para mim, o Grêmio ganharia esse jogo do Cuiabá, mas analisando tudo que vem acontecendo, eu acho que o Cuiabá vence esse jogo do Grêmio. E a última partida da rodada é novamente na segunda-feira, confronto Vasco e Bahia. A equipe do Bahia que venceu o Volta Redonda por 4-0 no último jogo pela Copa do Brasil, confirmando sua classificação. E na mesma semana também, dentro de casa, perdeu para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro por 2-1. Muitas críticas da torcida para alguns jogadores que foi contratado a peso de ouro, como o lateral Chaves, lateral esquerdo, que não vem desempenhando um bom futebol ainda, porque foi gastado na contratação dele. No último jogo, o treinador já mudou, já colocou o lateral esquerdo Matheus Bahia para jogar. E o Bahia conseguiu vencer por 4-0. Já a equipe do Vasco vem de uma grande partida na última rodada do Campeonato Brasileiro, treinou a semana toda, empatou com o Palmeiras no Maracanã por 2-2. É uma equipe que vem jogando um bom futebol. Esse jogo vai ser desta vez em São Januário. O Bahia nos confrontos diretos geralmente costuma ter bons resultados contra o Vasco. O Vasco está numa boa fase. O Bahia tentando melhorar, perdeu 2 no Brasileiro, precisa do resultado. Com esses meus resultados todos que eu falei, se o Vasco ganhar do Bahia, por exemplo, o Vasco chegaria ali a estar junto do Fluminense ali na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Eu acho que já é coisa demais para o Vasco, eu acho que o Bahia também precisando do resultado. Apesar de que o Vasco em 2020, lembra com o Ramon Menezes, o Vasco chegou a liderar algumas rodadas do campeonato. Mas eu acho que não é essa a condição atual, apesar do Vasco estar desempenhando um bom futebol. E o Bahia está precisando do resultado também. Este jogo, para mim, vai ser Vasco 1,
Bahia também 1. Enfim, são esses os resultados, ao meu ver, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Espero que tenham gostado. Claro que não vou agradar a todos, é só o meu pensamento. Placar exato é muito difícil de acertar, já estou dizendo que eu vou errar. Posso não acertar nenhum jogo, posso acertar um só, posso acertar vários jogos, enfim. Placar exato é essa a dificuldade. Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like, compartilhar com os amigos. Obrigado a todos, Deus abençoe, um abraço e até a próxima.